Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal para darmos continuidade ao estudo de O Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte, que trata das manifestações espíritas, no capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas. O item que estamos estudando é o de número 94. É um diálogo que Kardec cita que ele teve com o espírito São Luís a respeito de fatos ocorridos numa residência, numa rua em Paris, onde objetos, projéteis eram lançados numa residência e quebravam vidraças, atingiam as pessoas, causando ferimentos. Hoje veremos a pergunta e a resposta número 4. Será indispensável a presença dessa pessoa no próprio lugar? Pergunta Kardec e o Espírito São Luís responde. Esse é o caso mais comum e é o que se verifica no de que tratas. Por isso foi que eu disse que, a não ser assim, o fato não teria podido produzir-se. Mas não pretendi generalizar. Há casos em que a presença imediata não é necessária. No comentário que faz no livro Filosofia da Mediunidade, no volume 2, o espírito Miramês diz que a presença do médium de efeitos físicos no local dos fenômenos é de grande importância, contudo, podem se dar os fatos com ele à distância, desde que seja compatível com o padrão evolutivo dos envolvidos, para que não percam os fluidos doados pelo referido médium. O ectoplasma se desfaz com mais ou menos tempo de acordo com o ambiente e a sua transferência para o outro local. Na presença da luz, ele se desintegra, a não ser em casos especiais em que os benfeitores espirituais que comandam os fenômenos estejam em harmonia com essa luz. A mediunidade tem bases físicas, mormente a dematerialização. Se assim não fora, os espíritos usariam os próprios espíritos para se materializarem entre os homens. O homem do futuro deve pesquisar e se lhe há dado a entender mais alguns segredos da natureza, porque os espíritos estão lado a lado com eles, somente esperando pela sua maturidade para entrarem em comunicação direta, de modo que a humanidade tenha mais paz, respeite mais as leis e viva mais feliz. Miramês explica que estão se comunicando e que vão prosseguir nesse trabalho porque para isso se empenharam. Porém, as dificuldades são enormes para a presença dos espíritos com mais desembaraço. Estamos, diz ele, em um plano bem sutil para nos manifestarmos em plano muito grosseiro. É nesse sentido que escrevemos, buscando melhorar a condição moral dos homens e dos médiuns em exercício, para nos facultar meio de nos comunicarmos mais livremente. O Espiritismo é uma escola de preparo, de despertamento das faculdades espirituais dos homens e, ainda mais, ensina-lhes a usá-las. A vida é cheia de caminhos onde o aprendizado é o objetivo maior. Quando estamos escrevendo, pedimos e sentimos a presença do Cristo em nós, direcionando os nossos pensamentos e corrigindo o nosso verbo. Isso para nós é motivo de alegria, diz ele. A conduta do medianeiro, quando se encontra esforçando para sua própria melhoria espiritual, entregando a vida nas linhas do amor e da caridade, é para os espíritos um sinal verde. O médium que vive bem somente quando está no exercício do espiritismo, em função mediúnica, esquece que a sua conduta cristã haverá de ser permanente em todo lugar e em todas as circunstâncias, tendo o maior cuidado com as suas faculdades para que elas não sejam vendidas, nem trocadas ou esquecidas. Ele é um instrumento para anunciar o Evangelho, não somente pelo verbo, mas principalmente pela vida que deve levar. Os espíritos comunicantes em trabalhos de efeitos físicos quase sempre são inferiores. Espíritos ainda ignorantes, muitos dos quais não sabem o que fazem, são instrumentos nas mãos dos benfeitores espirituais.
Os meios são grosseiros para finalidades elevadas. É nesse sentido que a nossa meta primeira é educar os médiuns, porque, de certa forma, esses espíritos ficam mais ligados a eles e a eles influenciam bastante, mesmo depois das reuniões costumeiras. Isso acontece com os médiuns de materialização invigilantes. As suas vidas passam a se modificar, enxertando-lhes vícios que não tinham ou, por vezes, aumentando os que já possuíam. O médium educado e instruído nas linhas dos ensinamentos evangélicos se liberta dessas influências com mais facilidade, passando a ser útil aos que sofrem e mostrando maiores esperanças para os que duvidam que a vida continue depois da chamada morte do corpo. A mediunidade não depende da doutrina dos espíritos, nem das instruções que ela oferece para ser médium. No entanto, a presença do espiritismo nos livros publicados por ele e com a sua chancela educa a mediunidade e ela passa a dar frutos por entender a sua missão junto à humanidade. Qual será o valor de aparecimento de espíritos em sessões de materialização se não tiver uma mensagem de amor e de sabedoria para transmitir? É a mesma coisa que colocar um homem primitivo para falar aos homens mais sábios da terra. Estes não desejam ouvi-lo, pois eles nada têm para dar aos que já estão à sua frente por maturidade. O Espiritismo estudou os fenômenos para ouvir os espíritos sábios, como nos informam as próprias mensagens dadas por luminares da espiritualidade sob a supervisão de Jesus Cristo. Vejamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 20, a resposta de Pedro àquele que lhe ofereceu dinheiro, buscando ter o poder que os apóstolos possuíam. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Sempre está presente, em todos os pontos da terra, o espírito ignorante que deseja vender os dons espirituais. Por isso precisas vigiar orando, a fim de livrar a terra deste mal tão generalizado. Os médiuns devem se cuidar para que a sua missão seja livre e nunca queimem as mãos, como aconteceu com Judas na venda de coisas sagradas.